Entender bem o que verdadeiramente é ou significa a doutrina da Trindade é fundamental para a fé cristã. Compreender essa doutrina é crucial para entender corretamente como Deus é, como Ele se relaciona conosco e como devemos nos relacionar com Ele. Mas não podemos negar que este tema bíblico levanta muitas questões complicadas, tais como pode Deus ser único e ao mesmo tempo ser três? A doutrina da Trindade se contradiz? Se Jesus é Deus, por que os evangelhos registram casos em que ele orou a Deus? A verdade é que a doutrina da Trindade só pode ser plenamente conhecida através de revelações divinas. Essa matéria não pode ser conhecida pela razão humana. Embora não possamos compreender totalmente tudo sobre a Trindade ou qualquer outro tema divino, é possível responder a perguntas como as citadas anteriormente e chegar a uma compreensão sólida do que realmente significa para Deus ser três em um. Como entender a doutrina da Trindade? Basicamente, a doutrina da Trindade significa que há só um Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para facilitar sua compreensão, podemos dizer que Deus é um em essência e três em pessoa. Para melhor exemplificação do que é a Trindade, vou dividir essa super aula em algumas partes e parágrafos. Vem comigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas. A própria Bíblia apresenta o Pai como Deus, Jesus como Deus e posteriormente revela o Espírito Santo como Deus. Baseado na Bíblia, fica claro a indicação de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas totalmente distintas. Por exemplo, visto que o Pai enviou o Filho ao mundo, ele não pode ser a mesma pessoa que o Filho. Da mesma forma, depois que o Filho voltou ao Pai, o Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo à Terra. Portanto, o Espírito Santo é um ser distinto do Pai e do Filho. O fato de o Pai, o Filho e o Espírito Santo serem pessoas distintas significa, em outras palavras, que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. Ora, Jesus é Deus, mas ele não é o Pai. O Espírito Santo é Deus, mas ele não é o Filho. Entenda o Espírito Santo segundo a Bíblia. Às vezes, a personalidade do Pai e do Filho é apreciada, enquanto a personalidade do Espírito Santo é negligenciada. Quase sempre, o Espírito Santo é tratado mais como uma força do que como uma pessoa. Amado, não trate o Espírito Santo como uma coisa, mas sim como uma pessoa. O fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força impessoal com a gravidade, também é demonstrado pelo fato que ele fala, raciocina, pensa, compreende, deseja, sente e se entristece. Todas essas são qualidades vistas em sua personalidade pessoal. A Trindade não se trata de uma evolução nem de superioridade ou inferioridade.
Um erro sério que as pessoas cometem é pensar que o Pai se tornou um Filho, que então se tornou o Espírito Santo. Deus sempre foi e sempre será único e ao mesmo tempo composto por 3 pessoas. Nunca houve um tempo em que uma das pessoas da divindade não existisse. Eles são todos eternos. Prova disso está na criação do homem, quando em Gênesis 1, no verso 26, Deus disse a palavra façamos. Reparem no plural. Desde o momento da criação estavam presentes o Pai, Filho e Espírito Santo. Talvez você se pergunte, se Deus é 3 pessoas, isso significa que cada pessoa é 1/3 de Deus? A Trindade significa que Deus é dividido em 3 partes? Não. A doutrina da Trindade não divide Deus em 3 partes. Não devemos pensar em Deus como uma torta fatiada em 3 pedaços. Isso tornaria cada pessoa da divindade menos do que totalmente Deus e, portanto, nem um pouco Deus. Assim, o Filho não é 1/3 de Deus, ele é todo o ser de Deus. O Pai não é 1/3 do ser de Deus, ele é todo o ser de Deus. E da mesma forma, o Espírito Santo. Só existe um Deus. Se cada pessoa da Trindade é distinta e ainda assim totalmente Deus, devemos concluir que existe mais de um Deus? Obviamente não podemos, pois as Escrituras deixam claro que só existe um Deus. Vamos à Bíblia? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não há ninguém além de mim, porque eu sou Deus e não há outro. A Trindade é contraditória? Isso nos leva a investigar mais de perto uma definição muito útil da Trindade que mencionei antes. Deus é um em essência, mais 3 em pessoa. Sempre ao falar da doutrina da Trindade, o teólogo Sproul cita como exemplo a famosa frase de Dickens: "Foi o melhor dos tempos, e ainda assim foi o pior dos tempos." Essa frase parece ser uma contradição, porém o teólogo evita a contradição explicando que em certo sentido foi o melhor dos tempos, mas em outro sentido foi o pior. Levando este conceito para a Trindade, essa doutrina não é uma contradição. Deus é 3, porém de uma maneira diferente de como ele é um. Deus é um em essência e 3 em pessoa. No próximo parágrafo, quero lhe mostrar que essência e pessoa não é a mesma coisa. Deus é um em essência. O que significa essência? Simples. Significa a mesma coisa que ser. A essência de Deus é o seu ser. Para ser ainda mais preciso, a essência é o que você é. A essência de uma pessoa está totalmente ligada à sua identidade. Deus, sempre que possível, na Bíblia Sagrada buscou repetir a frase: "Eu sou." Mas e você, sabe o que és? Veja o vídeo que está aparecendo no card acima, que irá lhe ajudar a responder a grande pergunta: como descobrir sua verdadeira identidade em Cristo. Deus é 3 em pessoa. Em relação à Trindade, usamos o termo pessoa de forma diferente do que geralmente usamos na vida cotidiana. Portanto, muitas vezes é difícil ter uma definição concreta de pessoas
como a usamos em relação à Trindade. O que não quero dizer com pessoa é um indivíduo no sentido de que tanto eu quanto outro ser humano somos independentes e podemos existir separados um do outro. A essência divina não é, portanto, algo que existe acima ou separado das três pessoas, mas sim um ser das três unidas. Como podemos ilustrar a Trindade? Várias ilustrações a respeito da Trindade existem e todas são úteis, desde que você se lembre que são apenas ilustrações. Uma ilustração simples e direta está na água, que pode existir como sólido, líquido ou vapor. Podemos citar também a ilustração do ovo, que é feito de casca, clara e gema. Uma das ilustrações mais interessantes mostra diferentes papéis que uma pessoa pode desempenhar. Eu, por exemplo, sou pai, filho e marido ao mesmo tempo. No entanto, sou apenas uma pessoa. Mas minha ilustração favorita vem do famoso cientista Dr. Henry Morris. Ele observa que todo o universo é trinitário. Isso porque todo o universo consiste em três coisas: matéria, espaço e tempo. Tire qualquer um desses três e o universo deixará de existir. Observe que toda a matéria do mundo é composta de massa, energia e movimento. O espaço, ele necessita de comprimento, altura e largura. O tempo necessita de passado, presente e futuro, senão não seria tempo. Assim, todo o universo testemunha o caráter de Deus que o criou. É importante lembrar que todas as ilustrações acabam falhando, pois elas não provam a Trindade, simplesmente nos ajudam a entender melhor o conceito. Com certeza há muito o que gostaríamos de saber sobre Deus, mas nossas mentes finitas não conseguem compreendê-lo em sua totalidade. A Trindade nos ensina que Deus está além de toda compreensão humana. Afinal, se pudéssemos explicar Deus, ele não seria Deus. Não tenho dúvida de que Deus é muito mais do que um em essência e três em pessoa, mas sinceramente, às vezes nem consigo entender essas frases simples. Se você se sentir perplexo com a Trindade, junte-se a nós. As maiores mentes da história ficaram pasmas diante de um Deus tão grande que não pode ser contido por nossas explicações. Se este vídeo e estudo abençoou e edificou a sua vida, não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, curta e compartilhe à vontade. Inscreva-se no nosso canal e ajude-nos a levar a palavra de Deus até os confins da terra.